Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de outubro de 2021, começando a semana ao som fantástico, idílico, bucólico de passarinhos ao fundo que, eu tenho que confessar por honestidade intelectual, eles foram acrescentados depois, mas são passarinhos 100% naturais, 100% orgânicos. Esses mesmos passarinhos certamente estão, nesse exato momento, cantando lá fora. Eu poderia tentar fazer aí uma gravação direta, né, perto de uma janela, para que a gente pudesse usufruir dessa dádiva canora matinal, mas acontece que a cidade tem outras prioridades e a gente ter que conviver aqui com aquele burburinho clássico da cidade de São Paulo. Então o que eu acabo fazendo, eu acabo gravando. Ontem mesmo, domingo, aproveitei que o dia estava tranquilo, tinha uns passarinhos diferentes e tal, é o som que eu estou usando agora. Eu gravo, aí eu simplesmente pego esse arquivo de áudio, 1 hora de gravação de cantoria de passarinho, e eu tento filtrar aqueles ruídos da cidade, e aí os passarinhos, é isso que vocês estão ouvindo agora. Então são passarinhos locais, né? Eu não importei nenhum passarinho, eu não pedi consentimento deles, mas algo me diz que quando eles cantam assim é para o benefício de todos. É interessante eu comentar essa história de tomar algumas precauções para conseguir incorporar esses passarinhos aqui no radinho. Isso tem a ver com um artigo que eu quero comentar com vocês, que tem a ver com a audição. A gente acaba, a gente vai ter um pouco mais de gratidão com a maneira como os nossos ouvidos funcionam. A gente se considera aí uma espécie visual, todo mundo fica achando que é super visual, mas a audição é algo maravilhosa. Talvez eu tenha um apreço, né, um carinho um pouco maior por isso, por ver o que acontece quando alguém perde a audição. A mãe do meu pai perdeu a audição, meu pai perdeu uma boa parte da audição, eu morro de medo de perder a audição, então eu valorizo bastante. E a audição é muito mais complexa do que simplesmente 2 microfones que você tem aí do lado da cabeça. Não. Já comentei inúmeras vezes no radinho como o processo de percepção auditiva é complexo. É uma coisa que tem praticamente tantos nervos saindo do seu ouvido para o cérebro, quanto nervos voltando do seu cérebro para o seu ouvido. É um processo aí interativo. O que é interessante, esse artigo demonstra uma descoberta que, os especialistas ficaram bastante surpresos, porque eles imaginavam que a audição fosse parecida com o que a gente imagina que seja a visão, né? A visão, seus olhos estão percebendo ali um monte de impulsos luminosos que ele traduz em impulsos nervosos, e aí a ideia é que a visão é processada praticamente num efeito cascata. Tem uma primeira camada ali, uma primeira turma que vai tentar reconhecer algumas coisas, vai tentar reconhecer movimento, vai tentar reconhecer contorno, aí depois passa isso para uma segunda instância que vai reconhecer um pouco mais a geometria, é um processo em cascata, em sequência, a coisa vai sendo repassada para camadas do seu cérebro que conseguem reconhecer coisas cada vez mais sofisticadas. Mas é interessante que é como se fosse aí um diagrama de árvore, né? A coisa vai se ramificando, e você tem no final ali uma interpretação do que os seus olhos estão enxergando. O que eles perceberam é que o ouvido não funciona bem assim. Eles perceberam que a fala, isso que está acontecendo nesse momento, ela imediatamente assim que o ouvido capta os sons, ele já separa aquilo que ele considera que pode ser fala do resto, né? E isso é processado em paralelo. Olha que interessante. Então não é que todo som é analisado da mesma maneira num efeito cascata. Não, a fala tem um status especial e ela é processada em paralelo em outra área do cérebro. O que é muito interessante, porque isso talvez explique por que a gente consegue, num restaurante barulhento, conseguir entender o que cada pessoa está falando, apesar da barulheira toda, né? Se eu, por exemplo, gravasse com um microfone lá fora, com essa barulheira toda, talvez o microfone não é tão esperto quanto o seu ouvido, ele já vai apresentar tudo mais ou menos mastigado de uma vez só,
você não tem alguns nuances, então a gente tem que tomar alguns cuidados a mais. Agora, quando você está num restaurante, tua audição ainda funciona, você consegue distinguir quem está falando o que, onde, inclusive outros idiomas, você consegue reconhecer timbres de voz. Eu achei isso extremamente interessante porque mostra uma questão quase que evolutiva, né? A fala tem uma importância tão primordial para a nossa espécie que ela realmente ela merece ali um tratamento separado. E falando em evolução, esse final de semana foi um fim de semana bastante rico. Eu acabei consumindo conteúdos extremamente interessantes que eu quero ver se eu consigo, de alguma maneira, condensar e apresentar para vocês de uma maneira, de um jeito que seja interessante. Por onde eu começo? Talvez eu comece, vamos lá, porque isso vai me levar a Darwin. Vamos falar de Darwin já. A minha mulher acabou de me mandar agora de manhã, veja, olha que interessante, isso pode ser uma pauta para o radinho, e na verdade eu já tinha separado essa notícia, era uma notícia da BBC Brasil sobre um outro livro de Darwin que muito pouca gente conhece. Claro, aliás, uma questão extremamente interessante. Darwin, quando escreveu A Origem das Espécies, e ele falou como um processo aleatório, né? Um processo, ele não entendia de mutações, coitado, ele não tinha como enxergar o DNA ainda, não, era um processo especulativo ainda, mas com pequenas variações na hereditariedade, promoviam ali diversidade, essa diversidade era selecionada por fatores externos, a seleção natural, e isso promovia a evolução de diferentes espécies, então todas as criaturas vieram provavelmente de um mesmo ancestral, isso explica a diversidade na Terra, um fenômeno completamente cego, um fenômeno completamente mecânico, mas o que eu nunca tinha parado para, porque eu nunca tinha me tocado, é que ele escreve esse livro todo falando sobre as espécies animais. Ele não fala do ser humano, ele não fala sobre o ser humano e os primatas. Por que ele não fala? Provavelmente por um receio religioso. Ele não queria tretar, ele não queria aí arrumar encrenca com o pessoal, né, metafísico que achava, né, acho que alguns ainda acham que, né, nós somos alguma pérola da criação, feitas à imagem e semelhança de um homem que mora sozinho, né, então, tem um pombo ali que eu nunca consigo entender, mas, pois bem, ele não queria arrumar uma treta com esse pessoal, então A Origem das Espécies para um pouco antes dele falar do homem. É lógico que depois os críticos foram dizer, olha, esse cara está dizendo que a gente descende do macaco, pronto, ele tentou evitar essa história, mas não teve jeito. Mas tem uma questão interessante aqui, aliás, tem uma segunda questão interessante, que quando ele escreve A Origem das Espécies, ele não escreve em biologuês, ele não escreve em cientifiquez, ele escreve de uma maneira que é acessível, ele escreve numa linguagem praticamente de leigo, o que é um feito, né? Isso vai aparecer mais para frente num podcast que está dando origem a toda essa minha digressão aqui que eu ouvi ontem. Né? Essa capacidade que ele teve de criar uma obra absolutamente revolucionária que enterra de vez, né, várias coisas anteriores, a noção de criação divina, enterra, acabou, não precisa mais, você não precisa mais de, sei lá, do arquiteto do universo, né, porque você tem um processo ali que é um processo 100% natural que dá conta de tudo, e ele escreve isso de uma maneira que é gostosa de ler. Pois bem, um outro livro do Darwin que não é tão conhecido assim, é uma coisa que o fascinou, o intrigou durante a vida inteira, que era a origem das emoções. Tá? Porque o que acontece é que nós temos emoções, aí, né, e a gente transparece isso, a gente ri, a gente demonstra cólera, né, quando a gente fica nervoso, fica com cara de nervoso, quando a gente está bravo, a gente fica com cara de bravo, e aí ele começa a pesquisar, pesquisando ele mesmo, indo a campo ou pedindo a pessoas para mandarem as suas observações, pedindo a amigos que prestem atenção se o elefante chora quando está triste, se saem lágrimas. Ele começa a fazer um trabalho de pesquisa para tentar ver se as expressões humanas elas são exclusivamente humanas, se elas são universais, e se elas são, de alguma maneira, conectadas com as expressões de outros animais. Ele tinha ali alguns animais para prestar atenção, cachorro, gato, sei lá. Né? Então ele faz um livro fascinante, com fotos, inclusive,
com ilustrações para tentar entender se as emoções humanas, e aí ele vai entrar num território que é muito mais complicado, se na verdade elas não são, sei lá, alguma ideia do Criador, não, se elas efetivamente foram herdadas de etapas anteriores da nossa evolução, que é a tese dele. E aí esse artigo é um artigo da BBC Brasil. Ele cita um fisiólogo, que acho que estudava fisiologia humana, escocês, que era religioso, que ele jurava de pé junto que o rosto humano tem alguns músculos exclusivos, que só nós teríamos, né, para expressar o que se passa dentro da nossa alma, e que isso teria sido, obviamente, um presentinho de um criador que por alguma razão qualquer saiu fora, trabalhou uma semana só e depois desencanou. Pois bem, o Darwin está tentando sugerir que não é bem assim. É um trabalho fascinante, é interessante a gente... O que eu acho mais legal dessas histórias do Darwin, além da teoria em si, é o lado humano do próprio autor, né? A preocupação dele com a questão religiosa, a preocupação em fazer alguma coisa que seja acessível ao leitor, o cuidado que ele teve em não provocar polêmicas desnecessárias, mas eu achei isso interessante. Mas agora eu vou voltar vou voltar para o meu Instagram. Hoje de manhã eu fui preparar meu café da manhã, esses dias estou sozinho, e quando eu chego ali na cozinha, eu percebo que um saquinho de cebola tinha brotado. Lindo, lindo, lindo. Né? A cebola que não parece com nada, né? A cebola que parece, sei lá, algum tipo de gelatina estranha, não parece necessariamente alguma coisa que vai virar alguma outra coisa, certo? Aí quando você menos espera, a cebola está fazendo o que ela foi feita para fazer, o que ela veio ao mundo para fazer, que é virar um pé de cebola. Né? Então tá crescendo ali uma parte verdinha. Eu tirei uma foto, publiquei no meu Instagram, vou dar o link aí, caso alguém queira, e eu coloquei como descrição uma frase que muita gente tem tatuada. Eu não tenho tatuagem nenhuma, mas se eu fosse tatuar alguma coisa, eu acho que eu tatuaria um polvo em primeiro lugar, porque eu sou fascinado por essa criatura, e tatuaria também uma frase grega que é pantarrei. Pantarrei é uma frase de Heráclito. Heráclito é aquele que diz que você nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou, você mudou. Então, Heráclito tem outra frase conhecida que é pantarrei, que é tudo flui, né? As coisas estão em perpétua mudança, as coisas não são estáticas, as coisas não são sempre iguais. Isso é uma ilusão. Você achar que as coisas são iguais ou que elas têm uma essência ou que elas são imortais é uma ilusão, porque tudo flui. Pois bem, o Heráclito já tinha dito isso lá atrás, coitado, caiu em descrédito. Eu estou sempre levantando a bola dele aqui porque eu acho que a gente devia ter ouvido mais o Heráclito do que a Platão. E aí, depois dessa introdução completamente caótica e meio barroca, eu vou comentar de 2 episódios do podcast do Instituto Santa Fé, que se chama Complexity Podcast, o podcast da complexidade, em que o cara que é o mediador, né, o host ali tradicional, que é o Michael Garfield, que é uma figura que eu acho absolutamente fascinante. O cara ele tem mais memória RAM do que todo mundo, eu nunca vi. Né, outro dia eu resolvi dar um presente de aniversário para mim mesmo e comprei mais memória RAM para o meu computador. Quisera eu comprar mais memória RAM para mim mesmo, para ter essa capacidade que o Michael Garfield tem de fazer conexões completamente inusitadas e fascinantes entre campos diferentes do conhecimento. Pois bem, eu sou fã do Michael Garfield, o cara é um monstro. E ele trouxe para conversar uma figura que acho que faz parte ali da própria história do Instituto Santa Fé, que é um pesquisador chamado W. Brian Arthur. Cara, foram 2 episódios de 50 minutos, uma conversa tão boa, os dois tinham ali estavam se divertindo imensamente, mas o que o Brian Arthur está tentando mostrar ali é uma coisa que eu acho que aqui no radinho eu já transpareci, que é o meu bode com Platão, não, claro, mas o que ele vai contar ali é o seguinte, que durante muito tempo, vindo ali dos gregos, tal, quando eles começam a tentar imaginar, a tentar
sei lá, entender a natureza, eles vão pensar de uma maneira geométrica. Platão é um cara geométrico, ele vai pensar em sólidos perfeitos, círculos perfeitos, ele vai imaginar que o Sol e as estrelas, na verdade, estão todas embutidas em dodecaedros e cosaedros e sei lá, mas que sólidos perfeitos. A geometria tem essa noção da perfeição, né? Então, até o próprio Platão fala, olha, esse mundo aqui, ele é só um reflexo, ele é uma cópia vagabunda, né? É uma cópia meio falsificada do mundo da perfeição das ideias e das formas. Então, se eu desenhar um quadrado, não é exatamente um quadrado, porque se eu for medir não é exatamente preciso, eu estou desenhando com grafite, grafite afinal é feita de átomos de carbono, então não é o quadrado perfeito, que é aquela, né, aquela figura geométrica, aí sim, aí estamos conversando. Isso daqui é um simulacro de um quadrado, esse desprezo pelo mundo, né, porque o mundo não é perfeito. Ele fala, bom, então durante muito tempo a gente se virou com geometria, não funcionou muito, aliás, eu vou falar de horóscopo já já, a BBC Brasil tem mais uma reportagem extremamente interessante sobre a astrologia, horóscopo e outras e demais falácias. Mas num certo momento, 1700 e bolinha, quando vem ali os Newtons da vida, quando vem Leibniz, quando vem um monte de novos pensadores, a gente começa a usar cada vez mais a álgebra, né? As equações, a gente começa a usar o cálculo para tentar explicar o mundo, para tentar explicar o universo. Isso é outra revolução absolutamente maravilhosa. Na hora que você tem ali Newton conseguindo, com uma equação bastante simples, explicar a relação da Terra com o Sol, onde que Marte vai estar, cara, isso é uau, né? Que coisa poderosa, que coisa empoderante que foi a álgebra, que normalmente o cálculo, o que ele faz é acompanhar como alguns valores variam. Simples assim, né? Você tem valores e eles vão variando ao longo do tempo. Pois bem, o que já ajudou bastante, uma boa parte da economia, por exemplo, funciona assim, com equações, né? Com algum tipo de equilíbrio, a demanda sobe, o preço cai, etc. e tal. Mas o que ele está colocando é que está acontecendo uma coisa extremamente interessante com ciência, que é o uso não tanto de equações para descrever as coisas, mas outro tipo de método, métodos computacionais. Computacionais significa você criar ali algum algoritmo, algum programa que vai tentar simular, né, ou vai tentar pegar todas aquelas informações e vai tentar entender e vai tentar simular o que está acontecendo. E isso é bastante diferente. Então vou dar um exemplo, mas o exemplo que o cara deu que eu achei legal. Quando o Google tem aquela inteligência artificial que chama, é DeepMind, que chama, eu sempre me esqueço. Ele pega lá o DeepMind e treina o DeepMind para aprender a jogar xadrez ou para a jogar Go, que é aquele jogo asiático, acho que é coreano, não é? Pois bem, você não faz uma equação para jogar Go, você não faz uma fórmula para jogar Go. Não, na verdade é meio que um algoritmo, você faz ali, ou um algoritmo, ou então né, você faz ali uma rede neural que aprendeu a partir de tentativas e erros, foi aprendendo e construiu uma maneira, uma estratégia, e a gente pode chamar isso de um algoritmo, para a cada momento decidir qual é a melhor jogada. Ele coloca uma coisa extremamente interessante, porque ele diz o seguinte, ok, né, isso não parece aquele mundo lindo newtoniano, porque nesse mundo newtoniano, que acho que aliás é um mundo que eu aprendi a amar quando eu fiz engenharia, você acha que você tem as equações, então dali para frente você sabe tudo, porque você consegue prever tudo. Eu já comentei com vocês aqui do Laplace, o francês, que ele tinha quando você pensa no modelo de Laplace, é assim, olha, se eu souber tudo desse exato momento, eu sei o que vai acontecer no próximo, porque é tudo mecânico, então eu consigo saber o passado também. Então essa visão mecanicista, em que tudo é determinístico, em que você consegue usar equações para controlar tudo, esse é um modelo que tem algumas limitações, simplesmente pelo fato de que o mundo não é um relógio. Coisas acontecem, né? Coisas acontecem que são muito difíceis de você prever. E quer ver uma coisa curiosa? Eu estou divagando aqui. Eu fiquei tão inspirado com isso que ontem eu abri a câmera no meio da tarde, fiz uma live no YouTube, vou dar o link para vocês.
para tentar compartilhar como é que as ideias estavam se encaixando na minha cabeça. Mas vamos imaginar, por exemplo, o número π. Π, tá bom? Π, que é aquele negócio do diâmetro do círculo, você sabe, quando você mexe com matemática aparece π toda hora. Pois bem, o π você pode arredondar por 3,14, ou talvez 3,1416, ou então 3, 14, 15, 92, 65, 39, assim vai. Bom, quantas casas tem o π? Bom, quantas você quiser. Sério? Não tem fim? Não, não tem fim. Ah, jura? Ah, então como é que eu faço? Eu consigo saber qual é sabe, 3.442 casas depois da vírgula, qual é o número que aparece ali? Na verdade, não tem como saber antes, você vai ter que calcular, tem um algoritmo para você ir calculando até lá, mas a priori você não consegue dizer, não tem como, você tem que ir calculando, ou seja, é um processo, né? A mesma coisa para outras constantes, sei lá, número de Euler e tal. Por que eu estou querendo, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. A questão é que o mundo não é um relógio, né? O mundo são sistemas conectados, dependentes uns dos outros, o acaso influi. Então, a ideia de que você pudesse ter uma fórmula, né, uma fórmula que faz tudo, né, que de repente você enxerga o universo inteiro de uma vez só e está tudo funcionando como se fosse um relógio suíço, esquece, as coisas vão sendo criadas em tempo real. E aí eu volto para o Darwin, é assim que a vida avança, é assim que a vida surgiu, ela não sabe para onde ir, não existe uma fórmula matemática, não dá para saber como é que vai ser a minha cebola daqui a 3 milhões de anos, não dá para saber, porque o que acontece ali é um algoritmo, ela gera uma diversidade aleatória, né? Essa diversidade aleatória vai cair aí no mundão, o mundão também é cheio de coisas aleatórias, vai saber qual é aquela que vai conseguir se sobrepujar, vai conseguir se multiplicar mais. Não dá para saber, é um processo, é um verbo. E aí ele falou, olha, puxa, que interessante, a ciência agora, ao invés de mexer só com valores ou só com nomes, isso daqui é um quadrado, isso daqui é o diâmetro do círculo, que são valores, ela começa a incorporar, quando ela começa a pensar dessa maneira, de uma maneira que é iterativa, né, que são algoritmos abertos, ela começa a pensar em termos de verbo. Então, o que a cebola fez hoje, ela cebolou. Assim, então, é interessante isso. Eles citam, na verdade, um pensador americano, que é o Buckminster Fuller, que ele fala o seguinte, eu sou um verbo. Muito interessante porque a gente costuma se enxergar como uma identidade, né? Como se você fosse, eu, René, pronto, sou eu a minha vida inteira. Na verdade não, porque eu não consigo me identificar muito com a minha adolescência nem com a minha juventude, mas você é um verbo, você é alguma coisa em ação e que atua e que causa e que promove diferenças. Bom, eu achei a conversa simplesmente maravilhosa. E é isso, eu vou dar o link lá para aquele vídeo que eu fiz ao vivo ontem, vamos ver se faz alguma diferença. Eu fiquei feliz porque ele de alguma maneira está resgatando, ele resgata mesmo essa questão grega antiga que foi deixada de lado. No Platão ficou com essa bobagem de que o mundo é feito de essências, identidades e coisas e formas perfeitas eternas, esquece, né? Mas aí você tem Heráclito que reconhece, fala, não, as coisas estão em perpétua mutação, elas estão sempre se transformando. Eu achei isso muito legal. E aí eu vou pular para um outro podcast que eu ouvi. Eu cantei essa bola na sexta-feira. O podcast da Hannah Fry e do Adam Rutherford na BBC, eles começaram a falar sobre água. Eram 2 episódios. Eu ouvi os 2 e eu fiquei absolutamente fascinado, e vamos ver se eu consigo passar para vocês esse fascínio. O que aconteceu? Água, ok? Água. Vamos pensar, existe alguma coisa mais tranquila do que... Porque afinal a água flui, né? Já que a gente está falando de Heráclito. Vamos pensar, por exemplo, um copo de água parado, ou então um lago cristalino, né? Dando aquele reflexo. Você fala, nossa, que coisa serena. Mais ou menos, é que você não enxerga tudo que você precisava enxergar, porque se você pega um copo de água parado a 20 graus Celsius, que é o que deve estar hoje aqui em São Paulo, mais ou menos 20 graus, se você pegar cada molécula de água, ela está indo para lá e para cá a 600 metros por segundo.
600 metros por segundo, é supersônico. Então, como é que ela parece tão serena para você? Porque noves fora, como é aleatório, tá cada molécula indo numa direção, então parece que ela está tranquila. Mas veja que curioso, vale lembrar que aquilo que a gente percebe como temperatura, a temperatura não existe. A temperatura é só uma indicação da agitação das coisas. Então, mesmo a água parada a 20 graus, que não é uma temperatura tão baixa assim, no Rio de Janeiro, 20 graus é praticamente Polo Norte, mas tudo bem. Aqui em São Paulo é tranquilo. Mas mesmo a 20 graus, as moléculas estão numa velocidade extraordinária. Hoje a gente consegue perceber porque a gente tem instrumentos. E aí eu vou voltar um pouco para aquele podcast da Complexity, que o cara coloca uma coisa interessante, que se tem uma coisa que faz a ciência avançar, é quando surge um novo instrumento. Os gregos ficavam lá pensando em átomos, etc. e tal, com a cachola deles, sem nenhum instrumento. Mas quando Galileu faz um telescópio, ele aponta para Júpiter, e ele percebe que tem umas estrelinhas atrás de Júpiter. Aí no dia seguinte ele vê que as estrelas não estão no mesmo lugar. Aí ele vê todo dia e fala, pera um instante só, Júpiter tem luas. Uau! Quer dizer que Júpiter tem luas? Ou seja, na hora que ele inventa um instrumento, esse instrumento abre um universo que ele não tinha capacidade de enxergar. A mesma coisa quando surgiu o microscópio, a mesma coisa quando surgiu o raio-x, a mesma coisa quando surge, sei lá, quando você vai fazer uma tomografia no hospital, a mesma coisa quando você vai fazer um exame genético de DNA. À medida que a gente vai criando instrumentos, o universo se revela de maneiras que a gente não podia imaginar. Muito interessante. Mas vamos voltar para a água, que essa questão é fascinante. Água. Água. A água parece uma coisa bastante prosaica, todo mundo sabe como é que é, mas a água, na verdade, é um líquido estranho, muito estranho. Comparado com outros líquidos, a água tem várias coisas estranhas. Primeiro, ela demora muito para entrar em ebulição. Demora muito, dá maior trabalho para ferver água, comparado com outros líquidos. O que mais? Quando ela começa a esfriar, ela começa a encolher, ela começa a ficar mais densa. Isso acontece com qualquer coisa. Na hora que você resfria, vamos lembrar, o que quer dizer resfriar? Significa que as moléculas estão sacudindo menos. No que elas estão sacudindo menos, elas conseguem se aproximar um pouco mais. Tá bom? É como se você tivesse todo mundo dentro de um vagão de metrô lotado, ninguém consegue se mexer muito. Aí você fala, olha, vamos fazer um carnaval aqui, elas vão se espalhar, porque elas querem dançar. É mais ou menos parecido. Aliás, uma boa comparação para tentar mostrar como temperatura não existe, é só uma medida de outras coisas, pensa em trânsito, congestionamento. Claro que congestionamento existe, né? Você pode medir, olha, a CET, aqui em São Paulo, Engenharia de Tráfego, diz que o congestionamento médio em São Paulo está não sei quantos quilômetros, não é? Pois bem, mas o congestionamento é simplesmente carros andando mais devagar. Né? Você não consegue me dar 1 quilo de congestionamento, não existe o congestionamento. O congestionamento é um retrato do que está acontecendo com as partículas, que no caso são os carros. A temperatura é a mesma coisa. Mas vamos voltar para a água? Água. A água, quando começa a esfriar, ela começa a encolher. Curiosamente, quando ela chega a 4 graus, ela começa a inchar. Aí você falou, como assim? E quando ela começa a virar gelo, o gelo, embora seja mais frio, né, embora ele esteja, em princípio, ali meio cristalizado, curiosamente, ele é menos denso do que a água, ele boia. O gelo da água flutua. Não deveria ser assim, porque tudo que resfria fica mais denso, o gelo deveria afundar. Aí você fala, o que acontece? E aí eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu vou dar uns links interessantes. O que acontece de extraordinário com a água é um fator que explica inclusive porque eu e você existimos. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Água simples, 2 átomozinhos de hidrogênio. Hidrogênio é o átomo mais banana que tem, é um próton e um elétron e acabou, boa. E aí você tem o oxigênio, que é um átomo um pouquinho mais complicado, né? Você tem um monte de prótons ali e tal. E o que acontece quando eles se juntam, né? Imagina assim, um oxigênio, ele sente falta de 2 elétrons, aí passam 2 átomos de hidrogênio,
Ele falou, olha, esse seu elétron aí, você topa, né, fazer aqui um bem bolado, vamos fazer uma parceria, você me empresta o seu elétron, né, vocês dois aí, vocês me emprestam os seus 2 elétrons, eu vou achar que está tudo bem, eu vou ficar satisfeito, não vou mais ficar cobiçando o elétron de ninguém, é um triângulo amoroso. Né? Então vocês me emprestam, vocês podem ficar por aí, eu não vou roubar, eu não vou arrancar os elétrons de vocês, vocês ficam por aí e tal, então fica ali aquele triângulo amoroso. O oxigênio, grandalhão, e 2 hidrogênios ali penduradinhos. Aí você imagina, bom, como é que isso, se eu for desenhar, então eu vou desenhar um oxigênio no meio, e para cada lado, como se fosse 2 Maria Chiquinhas assim, eu vou colocar como se fosse 2 orelhas, né? Eu vou colocar os 2 átomos de hidrogênio. Mas curiosamente, eu não vou ter que explicar exatamente porquê, esses átomos de hidrogênio, eles não ficam um de cada lado, 180 graus. Eles ficam um pouco mais para baixo, eles acabam formando quase que um triângulo. Lá vou eu com a história do triângulo amoroso de novo. Né? Eles não ficam assim, como se fossem 2 orelhas, eles ficam como se fosse a orelha do Mickey. Sabe a orelha do Mickey, que são aquelas 2 bolotas para cima? É isso. Ele fica como 2 orelhas de coelho para cima também. Aí você fala, bom, e daí? E daí que, só por esse fato da molécula ser um pouco assimétrica, o que acontece é que ela acaba ficando, do ponto de vista de elétrico, sei lá, o oxigênio é mais negativo, né? Ele tem muito elétron, ele é mais negativo. O próton, o hidrogênio que ficou lá, coitado, na orelha, ele é um prótonzão dando sopa, então ele é positivo. Então, quando você pega uma molécula de água, ela praticamente tem um polo negativo e um polo positivo. Oh, que curioso, não é? Mas aí vem uma questão interessante. Quando você coloca qualquer coisa no micro-ondas, uma sopa, coloca um chá no micro-ondas, o que acontece, as micro-ondas, que são ondas, né, de rádio, o que acontece? Elas fazem com que, imagina, está lá a molécula de água, né, polarizada. Uma onda, ela tem, a polaridade vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O que acontece, a molécula de hidrogênio, ela tenta se alinhar com aquele campo magnético, mas aí o que acontece? O campo magnético imediatamente vira ao contrário, e aí ela tenta se alinhar de novo, aí ela tenta se alinhar de novo, e ela tenta se alinhar de novo. Então, o que as micro-ondas fazem as moléculas de água girar que nem umas loucas, porque elas ficam o tempo todo tentando se alinhar com aquele campo magnético, mas é um campo magnético que oscila. Uma onda, né, não só onda, qualquer onda de luz, né, é uma onda que oscila. A coitada da molécula da água fica desesperada tentando se alinhar, porque ela também tem uma polaridade, ela fica girando que nem uma louca. Então, quando você esquenta uma coisa no micro-ondas, as coisas esquentam tão rápido assim, porque as moléculas de água estão girando desesperadas para tentar achar, mas não tem jeito. Eu achei isso muito legal. Eu achei que, na verdade, as micro-ondas sacudissem as moléculas. Não, elas fazem as moléculas girarem. Ok, já entendemos o micro-ondas, beleza, você está fazendo a água girar. A segunda coisa curiosa é que, bom, se analisar a água pensando só nessa moleculinha aí, que é um triangulinho, não vai muito longe. Como sempre, quando você pega um indivíduo não explica nada, você tem que entender como é que eles interagem entre si, certo? Então, se você tiver várias moléculas de água, o que acontece você tem lá, né, como eu te contei, cada uma tem um lado positivo e um lado negativo. Adivinha o que acontece quando elas se aproximam umas das outras? O lado negativo de uma começa a se aproximar do lado positivo da outra. Então rola aí uma atração, que não é tão forte assim, mas existe, entre cada molécula, né? O hidrogênio que está ali, coitado, meio dando bobeira, ele vai tentar se aproximar do outro átomo de oxigênio. É como se fosse assim, lá vou eu pensar de novo no campo afetivo, amoroso e sexual. Né? Começa a rolar ali, se já era um triângulo, né? Você começa a rolar ali uma coisa que é uma atração fatal ali entre cada uma delas. Ou seja, cada molécula de água se sente atraída pela próxima molécula de água. Então isso cria uma coesão entre elas. Uma coesão. Então por isso que a água tem uma fluidez específica,
porque as moléculas, elas de alguma maneira se atraem. Bom, eu não vou mais ficar me aprofundando nisso, eu vou dar o link para vocês ouvirem, mas o que é muito interessante dessa história toda, porque, vou voltar para os gregos, quando os gregos chegam, alguns gregos, não são todos, o Platão era um chato, tá bom? Pitágoras também, o Sócrates também, bando de velho ressentido. Mas quando você pega Demócrito, né, você pega os atomistas, eles falam, gente, é o seguinte, esquece Olimpo, esquece Deus, esquece essa coisa toda. Na verdade, o mundo ele é feito de partículas que a gente não enxerga, que são átomos, que se combinam, certo? Certo. Aí alguém fala, bom, mas se eles se combinam, então por que as coisas estão sempre mudando? Porque se eles se combinam e param, o mundo devia estar cristalizado. Aí fala, não, acontece o seguinte, os átomos se combinam, mas as ligações são fracas, elas são fortes o suficiente para você promover uma conexão ali, uma ligação temporária, mas se acontece alguma coisa, essas coisas podem se recombinar. Então, mesmo sem instrumento nenhum, né, só pelo poder da dedução, os gregos já chegam a essa profunda conclusão de que o mundo está em perpétua transformação, em perpétua mudança, por uma questão que é estrutural, né, que as ligações entre os átomos são fracas. E é interessante porque vamos comparar, por exemplo, com um diamante. Né? Um diamante é, na verdade, a grafite gourmetizada. Né? Você pega lá grafite, o carvão. O diamante é um carvão gourmetizado. É o carvão da Faria Lima. Pois bem, são os mesmos átomos de carbono, mas eles estão com uma ligação, uma estrutura muito mais forte. Como é uma estrutura muito mais forte, ela dura uma eternidade. É um dos materiais mais duros que a gente conhece. Pois bem, né, isso é um tipo de ligação forte, mas aí bela porcaria, porque o diamante fica igual a vida inteira, não tem evolução, não tem nenhuma forma de vida baseada em diamante e tal. Agora, quando a gente vai para a vida orgânica, o que faz com que a vida orgânica consiga, né, funcionar é porque as ligações são fracas, elas podem ser feitas e desfeitas. Aliás, o seu código genético, o seu DNA, que faz uma escadinha aí, torce a escadinha, na verdade são dois lados conectados, né, quando você vai se reproduzir, ou uma célula sua vai se reproduzir, ela pega essa espiral, ela separa os dois lados e faz uma cópia de cada lado, pronto, você tem duas. Né? Como é que você separa e junta de novo a cadeia do DNA? Pelas mesmas ligações fracas do hidrogênio, que são as ligações que explicam como a água funciona. Não sei se eu estou conseguindo transmitir o meu fascínio por essa descoberta. Né? Imaginar que algo tão fundamental quanto a nossa genética seja dependente do mesmo fenômeno químico, quântico, na verdade, que é o fenômeno que faz com que a água seja água. Aliás, uma outra, essa eu não sabia, a água tem uma capacidade incrível de acumular calor. Para você fazer a água subir de temperatura, você tem que colocar energia pra caramba. E eu sempre achei, eu não sabia disso, que isso fosse uma constante, que em qualquer temperatura, essa inércia, vamos chamar de inércia, essa inércia da água de mudar de temperatura fosse a mesma, mas não é. Na verdade, conforme a temperatura, a água ela pode esquentar mais rápido ou não. E o que é mais interessante ainda é que se você botar isso num gráfico, isso faz praticamente um U. Né? Quando a temperatura da água é muito alta, para você subir mais um grau é difícil. Também quando ela está muito baixa, para você subir mais um grau também é difícil. Mas tem um valor ali no meio onde é mais fácil você controlar a temperatura da água. Mais fácil, né? Se você quiser subir ou descer, requer menos energia. Vou botar um reloginho aqui. Tic, tic, tic. Adivinhe qual é a temperatura onde a água é mais fácil de você controlar a energia. 36 graus, que por acaso é a temperatura de todos os mamíferos que se prezam. É uma coincidência? Talvez não, porque se a gente está justamente, se os mamíferos tentam controlar a própria temperatura, né, não é uma má ideia você usar como, né, a temperatura média ali, o lugar onde é mais fácil controlar, porque se a nossa temperatura fosse muito mais alta ou muito mais baixa, ia requerer muita energia para você manter a tua energia constante.
Pois bem, os cientistas não sabem se isso é uma coincidência feliz ou se isso faz sentido, mas eu achei isso extremamente interessante. E tudo isso se explica, esse comportamento estranho da água, justamente pelas ligações fracas, que em inglês se chama hydrogen bonds, ligações fracas do hidrogênio. Ok, viajei na maionese hoje, pronto, já desopilei, estou feliz, posso continuar o dia. Mas tem algumas outras histórias interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Do Darwin eu já falei, vamos ver o que mais que eu separei. Uma questão curiosa, outro dia um raríssimo me mandou uma notícia no Twitter, que eu até já tinha separado, que os caras descobriram vocês lembram do Jurassic Park, talvez, né? O primeiro Jurassic Park, eles tinham achado um pouco de resina de âmbar, né, de resina de árvore, tinham achado ali um pernilongo que tinha ficado preso na resina, né? Ok, e aí eles pegam lá o sangue, o pernilongo sugou o dinossauro, pega o DNA do dinossauro, assim vai. Pois bem, os cientistas estão sempre descobrindo criaturas presas em âmbar. Vão achar aranha, vão achar seja o que for. Nesse caso, o Raríssimo me mandou o link de um pequeno caranguejo, né, que teria sido preso em âmbar há mais ou menos 100 milhões de anos. Eu não estou lembrando o número exato. Ou seja, aquele caranguejo minúsculo, coitado, tinha que sobreviver aos dinossauros, porque ele estava cercado de dinossauros. Mas tem uma questão que muitas vezes é interpretada erroneamente ou maldosamente no darwinismo, quer dizer, não, o darwinismo é muito individual, ele é mata-mata, ele não é o mais forte sobre o mais fraco. Não, isso é uma tolice, isso é uma completa manipulação, né? O próprio Darwin sabia que a cooperação acaba sendo fundamental e que tem espécies que são sociais, né? Mas aí a questão é, dinossauros, eles eram caçadores solitários como tubarões ou eles andavam em bando? E aqui tem um artigo no MIT mostrando que várias pistas indicam que há 190 milhões de anos os dinossauros de alguma maneira compartilhavam ali, andavam em bando, cuidavam dos ovos em conjunto. É interessante, né? Mais um ponto aí a favor. A gente está sempre querendo romantizar os dinossauros e fazer com todos são velociraptors, né? Tiranossauro Rex, etc. e tal, predadores. Mas veja só, a questão social ela emerge há muito, muito tempo. Falando em questão social, tem um programa da BBC, um podcast que eu gosto bastante, que chama You Are Dead to Me, para mim você morreu, mas o título é horrível, mas na verdade é um podcast de humor sobre história. E eles fizeram um episódio aqui justamente sobre a nossa origem social, né? Vamos voltar, não 160 milhões de anos, não dá, a nossa espécie é muito mais recente, os dinossauros já tinham ido embora faz tempo, né? Mas vamos voltar para o Neolítico. Neolítico é aquele momento da história humana, é a nova idade da pedra, em que o que define o Neolítico? É um momento de transições importantes, é quando a gente domestica animais, é quando a gente domestica plantas e faz agricultura e quando a gente começa a assentar. A gente deixa de ser nômade, a gente deixa de ser caçador-coletor que fica andando de lá para cá, que foi a melhor época de todos os tempos. E aí tivemos a ideia de Jerico de comer trigo. Não, mas a gente tem a ideia de plantar e fazer agricultura e tal. E um dos sítios arqueológicos mais interessantes é um sítio que fica na Turquia. A Turquia é o paraíso dos arqueólogos, tem tudo que você pode imaginar na Turquia, tem coisas gregas, romanas, o diabo a quatro. Mas eu não sei falar isso direito, mas eu acho que a palavra se pronuncia alguma coisa como Çatalhöyük. Çatalhöyük é um sítio arqueológico na Turquia, fica a algumas horas de Ankara. Ankara é a capital da Turquia, em que você tem ali o que deve ter sido uma aglomeração eu já penso em máscara. Aliás, eu tive um pesadelo essa noite com máscara. Vocês estão tendo um pesadelo com usar ou não usar máscara? Vários pesadelos meus, eu estou numa situação, eu falo, meu Deus, eu estou sem máscara. A gente acabou incorporando isso. Mas, pois bem, era uma aldeia, uma proto-cidade, com mais ou menos 8 mil pessoas. E é extremamente interessante, eles escavaram só uma parte, deve ter mais coisa por escavar, mas as pessoas já faziam construções, curiosamente não tinha rua, ou seja, era praticamente uma casinha grudada na outra, e para você pular de uma casinha para outra, você tinha que andar pelo teto, como se você fizesse parkour. E aliás, as casas não tinham porta, você entrava pelo teto.
E aí tem inúmeros vestígios ali, é super rico, tem esqueletos, na verdade as pessoas enterravam os mortos no próprio chão de casa, o que é uma coisa um pouco estranha, né? As pessoas tinham umas bancadas ali, mas o que é muito curioso, que primeiro, isso faz 9.000 anos, ou seja, 7.000 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos antes das pirâmides, não é? Pois bem, então é extremamente interessante, o que é curioso ali é que eles não percebem nenhuma estrutura que poderia indicar um rei, parece ser uma sociedade igualitária, é cedo para dizer, mas é o que parece, mas aí eles mencionam um outro sítio arqueológico que tem um nome mais gozado, que é Göbekli Tepe, que também é na Turquia, quase na fronteira com a Líbia, que é um sítio arqueológico estranhíssimo. Ele é mais antigo ainda que Stonehenge, se eu não me engano. De quando que é esse negócio? Cadê? Vamos ver. Olha aqui, 8.000, ele deve ter sido criado 9.000 anos antes de Cristo, ou seja, 2.000 anos antes de como é que chama? Çatalhöyük, que eu sempre esqueço o nome. 9.000 anos antes de Cristo. E o que é interessante, porque parece ser um sítio que não era uma cidade, você não vê exatamente vestígios de habitação, você vê vestígios de rituais, tem umas colunas, não sei se vocês já viram, vale a pena ver. Tem umas colunas de pedra bastante altas, em forma de T, e com alguns relevos de animais. Aquilo é muito mais antigo que Stonehenge, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Stonehenge não é tão velho assim. Göbekli Tepe é muito mais antigo e tem representações artísticas. Eu acho isso fascinante quando a gente consegue se identificar e ver uma linha que nos conecta de lá para cá. Ok, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem aqui um artigo na BBC Brasil que faz lembrar também de outro episódio aqui do Radinho, que era sobre a história do Japão, e eles estão comentando sobre um livro que realmente popularizou a cultura japonesa, né? Aquela honra do samurai, o código de ética. O livro se chama Bushido. E aí eles contam que quando esse livro foi publicado há 100 anos atrás, há mais de 100 anos, começo do século XIX, nossa, foi um absoluto sucesso. No começo do século XX, na verdade. Foi um absoluto sucesso porque o autor, isso é extremamente interessante, ele tenta resumir todos os valores da cultura tradicional japonesa, inclusive do samurai, a questão da honra, a questão da compaixão, da generosidade, etc. e tal, num livro só, né, para apresentar isso para o mundo. Acontece que é meio assim, digamos, narrativa, porque o que acontece é que o Japão tinha acabado de abrir sua economia para o mundo. Ele tinha que demonstrar para as nações europeias que ele não era inferior. Então esse cara que escreveu o livro tem um nome engraçado, Nimobi, como é que ele chama? Eu vou achar qualquer hora eu acho o nome do maluco aqui. O cara que escreveu esse livro, ele estava Nitobe, ele estava justamente tentando mostrar para o Ocidente como que o Japão na verdade não ficava atrás. Então, muito do que a gente vê hoje em filmes sobre o código samurai, o samurai, aquela coisa perfeita, é meio fake news, tá bom? Mesmo o Japão da época falou, cara, o que você está escrevendo nesse negócio aí? A gente não é assim, não vamos fantasiar. Mas todo mundo gosta de uma boa fantasia, eu achei interessante, mas eu quero encerrar o episódio de hoje com uma história absolutamente maravilhosa do 99% invisível. A história que tem muito a ver com a história desse último século é a fita cassete. Na verdade vão ser vários episódios sobre a fita cassete. Esse primeiro, ele começa aliás com uma coisa que eu fiquei feliz de ouvir, porque eu tenho uma teoria minha que se alguma coisa realmente mudou a história da humanidade foi o fone de ouvido, porque pela primeira vez você podia ouvir uma coisa que só você estava ouvindo, né? Antes não tinha. Você ouvia a rádio, era um alto-falante, você não tinha essa coisa de você ter uma bolha. Então eu acho que a noção do indivíduo moderno surge com fone de ouvido. Mas o que ele conta logo no começo do episódio é que na década de, acho que 80, né? 80? Deixa eu pensar. Não, 70 e poucos. 74, 75, eu lembro. Deixa eu pensar, 60, é mais ou menos isso. Final da década de 70, começo da década de 80. O que acontece é que a Sony resolve chamar os jornalistas para um evento num parque, no maior parque, no parque mais legal de Tóquio,
Aí cada um ganha ali um aparelhinho, né? Eu falo o seguinte, põe aí o fone de ouvido, põe esse negócio no ouvido. Muita gente nunca tinha colocado um fone no ouvido, não era uma coisa popular, né? E aí ele fala o seguinte, agora apertem esse botão escrito play. No que eles apertam play, eles ficam maravilhados, porque eles estão ouvindo música que só eles estão ouvindo dentro da própria cabeça. Era o surgimento do Walkman da Sony. O Walkman, é que todo mundo fica aí venerando Steve Jobs como se o iPod tivesse sido... Não, a revolução começa com o Walkman. Jamais haveria um iPod sem o Walkman. Eu me lembro do furor. Eu me lembro do primeiro Walkman que eu vi. Eu era rapazinho, adolescente, um amigo meu trouxe da Europa. Nossa, o que era aquilo? Como é que você consegue fazer uma fita cassete funcionar num negócio tão pequeno e você tem um fone de ouvido que só você ouve? E a jogada de marketing da Sony foi tão sensacional que eles falaram, olha, agora o som que eles estavam ouvindo, falaram, agora tire o fone e olhe em volta. E aí quando eles olharam em volta, bom, primeiro, não estava tocando música nenhuma, a música estava dentro da cabeça deles. Mas quando eles olham em volta, a Sony tinha feito aí uma manobra que tinha um monte de gente fazendo ginástica com o Walkman, andando de skate com o Walkman, andando pela praça correndo de Walkman. Ou seja, né, exemplificando que era a primeira vez que você podia levar a sua música com você. Que você não precisava ir até uma sala de concerto, você não precisava ficar sentado na sala, ouvindo rádio com todo mundo, que as pessoas podiam andar, daí que vem o nome Walkman, com a música junto de você. Isso foi uma revolução. E aí eles vão pular para uma outra história, que é a primeira história dessa série dos cassetes, que é uma história que acontece na China. E eles vão entrevistar um cara que deve ter mais ou menos a minha idade, que cresceu na China. Ele falou, olha, eu morava numa cidade pequena e minha mãe trabalhava na parte artística de propaganda do governo e tal, então ela colaborava com as óperas, então tinha umas óperas chinesas que você ia lá assistir, tudo propaganda, tudo aquela coisa meio piegas, né, obviamente enaltecendo o regime. E ele falou, olha, cara, era a música que a gente tinha para ouvir. Né? Era a música que a gente tinha para ouvir, tinha 8 óperas autorizadas, a gente não podia ouvir música do Ocidente, não havia música do Ocidente. Aí o cara falou, pô, mas como é que você ouvia isso? Eu falei, não, eu nem tinha escolha, porque isso era tocado em alto-falantes públicos, né? Uau! Então é uma experiência de música, primeiro, controlada, propaganda e absolutamente coletiva. Mas aí o que acontece, num determinado momento, na China, veja que curioso, surgem cassetes de música que são contrabandeados. E não são exatamente contrabandeados. Acontece que a indústria da música americana, na década de 80, 90, eles produziam eles ganhavam tanto dinheiro com fita cassete, que às vezes as fitas encalhavam. E aí o que faz com aquilo? Bom, num certo momento, se ninguém mais quer comprar, eles mandavam para a China reciclar. Então chegavam milhões de fita cassete, dezenas de milhões todo ano, fitas cassete de tudo que vocês podem imaginar. Mas elas vinham danificadas de propósito, que era para não ter como usar. É por isso que o governo não ficava preocupado. Né? Aí o que acontece? Alguém ali, né, por baixo do pano, descobriu que dava para você consertar a fita cassete, a música continuava gravada lá, e surge a fita chamada de DACO. DACO são essas fitas que são recuperadas à mão e que se popularizam pela China por baixo do pano com todo tipo de música. Agora imagina alguém que nunca ouviu música ocidental, de uma hora para outra ele pega uma fita cassete do Nirvana, outra do Michael Jackson, outra da Cher, outra de... Cara, o universo do cara, bum, se expande. E vejam que interessante, eu me lembro há muito tempo, a primeira vez que eu visitei Praga, eu lembro que uns amigos, Praga tinha acabado de sair do regime soviético, né? Tinha acabado de sair da cortina de ferro, e uns amigos que eram mais noturnos do que eu não sou noturno, tinham ido numa discoteca, que eles brincaram que era discoteca, porque era na República Tcheca. E eles falaram que eles achavam engraçadíssimo, porque os caras tocavam tudo misturado, tocavam, sei lá, fala aí, Kiss junto com o John Denver, porque imagina, se você nunca ouviu música ocidental, você não sabe nem que existem gêneros, que existe punk, que existe heavy metal, que existe garage, que existe... Não, para você é tudo música ocidental e você pode misturar de qualquer jeito. Falei, cara, os caras não sabiam dançar, não sabiam o que fazer. Agora, a mesma coisa aconteceu na China, graças às fitas cassete,
que para os caras, imagina, o cara nunca tinha ouvido nada. Aí de uma hora para outra, bum, o mundo inteiro se expande e fica muito maior. O episódio, para quem gosta de música, é fascinante, eu fortemente recomendo, eu mal posso esperar pelos próximos episódios, porque eu sei que a fita cassete foi fundamental na Revolução Iraniana. A fita cassete teve um papel histórico que a gente não tem ideia. Eu me lembro eu tinha uma coleção gigante de fitas cassete, dei várias delas, já doei faz bastante tempo. Eu me lembro de uma época que o correio permitia que você mandasse fitas cassete. Você quer falar com algum amigo? Veja que coisa louca, né? Hoje tem mensagem de áudio no WhatsApp. Você pegava, eu tinha um gravador portátil, eu gravava meia hora de falatório para um amigo e mandava pelo correio, o cara ouvia, pegava, gravava de novo, me mandava de volta. Vejam só como o mundo já foi diferente, mas de qualquer maneira essas foram as sementes. E de novo, como eu falei sobre o episódio do Complexity, são eventos que colocam as coisas completamente em outra perspectiva, são instrumentos que mudam completamente aquilo que é possível, aquilo que você podia perceber, que expande, na verdade, a nossa condição humana. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pelas dicas, pelos cafés eventuais, sempre ajudam, né? Eu acabei de comprar um microfone recentemente, que é o microfone que eu usei no próprio domingo. Eu vou pagar em suaves prestações, os cafezinhos vão sempre ajudar. Então, muito obrigado, cuidem-se, por favor, né? Se a gente está tendo pesadelos com coronavírus, alguma razão tem. Um grande abraço e até amanhã.